Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime Leads. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos. O programa Prime Leads é um programa voltado para negócios e para carreira. E hoje eu tenho a felicidade de trazer novamente o meu amigo Carlos Oios. Quem tem acompanhado o programa já percebeu que o Oios já teve uma passagem no programa, uma passagem especial. A gente foi, inclusive, Oios, dar o meu testemunho aqui, pessoas que assistiram aquele nosso programa e deram um depoimento muito positivo. Maravilha. Foi um programa de fato que deixou marcado aí a exibição da Prime Leads. Eu queria só registrar para te honrar e aproveitar para agradecer por você ter aceito o convite e retornar aqui hoje para a gente falar sobre o Instituto, para falar um pouquinho sobre um projeto novo que a gente está trazendo para Jundiaí. Obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui mais uma vez, me ajudando a fazer mais um Prime TV. Muito obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui novamente. Agora, o que te traz aqui hoje é um projeto especial para a cidade de Jundiaí. Isso mesmo. Espectador, eu tive participando de um treinamento com o Carlos Oios na cidade de Campinas, e esse treinamento foi tão impactante na minha vida que eu decidi desafiá-lo a trazer o conteúdo aqui para a cidade de Jundiaí. Foi isso mesmo. E eu quero dedicar esse programa exclusivamente para a gente falar um pouquinho sobre o programa Mestres do Tempo, que é um programa voltado para produtividade, para gestão do tempo, algo que é um desafio nas nossas vidas hoje. E eu quero combinar contigo hoje de a gente fazer esse programa especificamente para falar do projeto, para que o nosso telespectador que está nos assistindo, que tem aí uma necessidade de ter mais produtividade, mais gestão do seu tempo, de repente pode estar com a gente, está te conhecendo pessoalmente também, aproveitar essa riqueza que essa ferramenta que você desenvolveu e tem ajudado tanto empresários, tanto empreendedores. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o que é o projeto Mestres do Tempo, Wilson. Luciano, Mestres do Tempo, ele é um treinamento modular que ele utiliza ferramentas de coaching, de neurociência, programação neurolinguística e com a nossa bagagem para trazer o que existe de melhor de educação adulta para a parte de gestão de tempo e produtividade. E a razão dele ser modular é que a gente descobriu que ele é muito mais efetivo a gente criar em blocos, ter blocos, pedaços diferentes, do que simplesmente fazer um treinamento de um único dia, em que as pessoas têm motivação, têm as ferramentas, mas não têm prática. Então, um dos grandes diferenciais desse treinamento é realmente poder ter essa experiência de um mês de acompanhamento no processo. Agora, a tua empresa está se especializando na educação corporativa, né? A gente Sim. percebe cada vez mais esse posicionamento de vocês no mercado. Isso é o futuro da tua empresa? Como é que isso está se desenvolvendo lá dentro do teu plano de negócio? Se move não só pela nossa intenção de apoiar cada vez pessoas que têm maior influência e assim poder multiplicar essa transformação, mas também a necessidade do mercado, né? Existem oportunidades, existem espaços que ainda não estão bem servidos, então a gente identificou tanto a nossa vontade de contribuir cada vez mais com essa necessidade do mercado. E é por isso que a gente está expandindo a educação corporativa, não só em formato presencial, mas também em treinamentos online e fazendo customização de soluções online. Agora, eu tive lá fazendo o curso, eu de fato me surpreendi. O desafio que é o nosso cérebro, né? Como é que ele joga a favor e quando ele muitas vezes joga contra. E eu confesso para você que eu olhava para a minha agenda e eu não via muito aquilo que eu pudesse fazer para que eu tivesse uma vida mais equilibrada. Porque eu fui telespectador participar do treinamento com o Oios, não foi para que eu pudesse ganhar mais dinheiro, mas para que eu pudesse ter uma vida mais equilibrada. Que eu pudesse ter sim o tempo adequado para o meu trabalho, mas que eu pudesse ter tempo para a minha família e tempo para outros projetos que eu tenho na minha vida pessoal. E isso estava meio que tudo misturado na minha agenda, na minha cabeça, e com as ferramentas que eu pude lá ter acesso com hoje, eu percebi de que hoje me sobra tempo e antes eu não tinha tempo. Como é que essas ferramentas contribuem de uma maneira assim tão significativa hoje para a gente reconsiderar a nossa agenda e o nosso tempo, que aparentemente ele é escasso e não dá tempo para que a gente possa ter uma vida equilibrada? Como é que vocês conseguiram estruturar esse treinamento de uma forma tão simples, mas tão efetiva, que no dia seguinte, se você implantar as ferramentas, você já começa a perceber a produtividade que as ferramentas trazem para a nossa vida, no nosso dia a dia? Ok.
É um resultado que surpreende até para a gente, porque a gente tem conhecimento dessas ferramentas, a gente bebeu de muitas fontes e a gente construiu esse treinamento a pedido de uma empresa. Uma corporação queria fazer um treinamento de liderança, mas no foco de gestão de tempo, e a partir daí foi onde começou o Mestre do Tempo. Por que isso funciona? A maior parte dos treinamentos de gestão de tempo, ele inclui ferramentas que estão disponíveis gratuitamente. E nesse sentido, tem muitas ferramentas que a gente utiliza no Mestre do Tempo que são conhecidas publicamente. Não é nada que assim, ciência de foguete, né? Não é algo que é um segredo. A grande diferença é a forma em que a gente aplica o conceito para que as pessoas tomem consciência do que funciona e o que não funciona na vida ou no trabalho em relação à gestão de tempo. E são dois pontos essenciais. Um é o nosso foco. Onde a gente coloca o nosso foco, a gente vai ter resultados. E a outra questão é onde a gente trabalha as nossas prioridades. Porque muitas vezes a gente tem foco, mas na prioridade errada. E a gente fica caçando, perseguindo aquilo que não é o melhor para nós, não é o melhor para a nossa família, não é o melhor para a nossa empresa, não é o melhor para os nossos colaboradores. Porque a gente comprou uma prioridade que não corresponde à nossa realidade. E isso não fica num nível consciente, isso fica num nível subconsciente. E aí o que acontece? A gente usa sempre a analogia do iceberg, aquilo que está debaixo da linha da água é o equivalente ao nosso subconsciente. Se a gente tem o nosso subconsciente inteiro indo numa direção, não adianta a gente achar que conscientemente a gente consegue mexer aquela massa de água congelada na outra. Então o que a gente faz? A gente toma consciência, a gente traz para o nível da consciência o que não está funcionando e por que não está funcionando. Então é uma questão de repriorização e é uma questão de trazer foco naquilo que realmente importa de uma forma consciente, não simplesmente vivenciando o que as outras pessoas esperam da gente. E o outro diferencial, além de algumas ferramentas que eu não conhecia, é que você traz a questão emocional no processo também, né? Quando você fala assim, perfeito. Você está feliz com a tua vida? Você quer estar com a mesma vida daqui a 10 anos ou você quer estar com uma vida melhor? E projeta a tua vida e a partir daí você começa a tomar atitudes e ter outras prioridades, né? Esse é um ponto bem lembrado. A maior parte das nossas decisões, elas têm origem emocional e depois a gente justifica racionalmente por que a gente tomou aquelas decisões. Então, se a gente não tem consciência do que está nos motivando internamente, emocionalmente, a gente vai dar um tiro no pé. Então, quando a gente trabalha a questão das emoções, a gente explica como é que funciona o nosso cérebro, como é que a gente é premiado quimicamente falando, né, uma química positiva ou uma química negativa. Dependendo da química que a gente tem no cérebro, a gente está inspirado, está motivado, ou a gente simplesmente está desiludido, está deprimido ou está estressado. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente entende que as emoções, elas ou nos apoiam ou nos limitam a atingir aquilo que a gente quer. Agora, o sistema congruente é algo que nos desafia, né? Porque a gente normalmente foca no resultado, né? E o resultado é simplesmente o fim de um processo que desencadeia um processo antes. Você consegue explicar para o nosso telespectador, Wilson, em que consiste o sistema congruente hoje no ser humano? Claro. O sistema congruente, ele é um modelo que explica como é que a gente trabalha desde a recepção de eventos que estão à nossa volta, sons, comunicações, comportamentos, observações pelos órgãos dos sentidos e como esses eventos são processados internamente em nós e como eles chegam manifestados em resultados. É uma longa viagem que acontece muito rapidamente dentro de nós. Então isso passa pelo nosso foco, passa pela nossa interpretação da realidade, daquilo que está acontecendo, passa pelo o que nós chamamos de sistema congruente, que é uma tríade de estados emocionais, o nosso estado fisiológico, a nossa saúde, a nossa capacidade fisiológica e os nossos processos mentais. Quando a gente tem esses três elementos no sistema congruente bem alinhados, eles vão produzir comportamentos que a gente deseja. E os comportamentos, como consequência, vão produzir os resultados. Resultados estão fora da nossa zona de controle, né? A gente sempre fala zona de influência, zona de controle. Onde a gente tem controle sobre nós, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente faz. Muitas pessoas desejam ter resultados diferentes, mas não mudam o que vem antes disso. Não mudam a forma de pensar, não mudam o foco, não mudam a forma de interpretar a realidade e por isso se frustram. Quando a gente aprende a ressignificar uma série de situações, a gente muda como a gente interpreta a realidade, como a gente pensa, como a gente responde emocionalmente ou não a determinada situação e, como consequência, o comportamento positivo vai acontecer e os resultados vão acontecer naturalmente
também como consequência dos nossos comportamentos. E nesse processo que me chama a atenção é a quantidade de pensamentos negativos e repetitivos que a gente tem sem se aperceber, né, Wilson? Exatamente. Existem fontes bibliográficas diferentes, a gente utiliza uma das fontes que é uma das fontes até mais conservadoras. Existem números que os cientistas identificam, medem isso de alguma forma por amostragem, mas indicam que a gente tem numa média de 60 mil pensamentos por dia. Algumas fontes 80 mil, 45 mil, mas que seja 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil pensamentos, 95% dos pensamentos são repetidos, ou seja, são os mesmos pensamentos que a gente teve de manhã, na véspera, na semana passada, no ano anterior e para algumas pessoas a vida inteira. E desses pensamentos, 80% dos pensamentos são negativos. Aproximadamente, nós estamos falando de 45 mil pensamentos negativos repetidos por dia. É por isso que as pessoas não mudam comportamento, não mudam padrões. Elas estão tocando aquele disco, né? Aquela vitrola enguiçada que a gente dizia antes, sempre repetindo os mesmos pensamentos. Agora, esses pensamentos negativos, eles são no subconsciente. Eles são liberados automaticamente pelo nosso cérebro? Como é que isso funciona, isso? Os pensamentos, eles estão no nível consciente, são os pensamentos, aquelas perguntas e respostas que a gente faz dentro de nós mesmos. O que acontece é que o nosso subconsciente nos influencia em como a gente pensa, que perguntas a gente faz e que respostas a gente faz de uma forma praticamente automática, porque é aquilo que a gente ficou alimentando no nosso subconsciente ao longo da nossa vida. Então, se a gente alimenta coisas boas no nosso subconsciente, a gente vai ter pensamentos melhores. Se a gente nutre coisas negativas, os nossos pensamentos vão ser negativos. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Claro. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Carlos Hoyos, o Carlos que é diretor da Tomazelis e Hoyos Educação Corporativa. Nós voltamos no instante. Hoyos, outra ferramenta que eu gostaria de destacar para o nosso telespectador, lembrando, telespectador, que nós estamos trazendo de uma forma pioneira o treinamento Mestres do Tempo do Instituto Tomazelli e Hoyos Educação Corporativa aqui para Jundiaí. Logo, logo você vai ver o GC das datas que vão acontecer os treinamentos. E eu quero te convidar a você estar conosco, de você colocar na tua agenda aí para poder participar desse treinamento que fez diferença na minha vida. Eu tenho certeza que também vai fazer diferença na tua vida. Você está precisando ter mais tempo para você viver mais, viver melhor, não só trabalhar, para você consiga também aproveitar o lazer, aproveitar a tua família. Eu recomendo você participar desse treinamento porque ele vai te surpreender. Hoyos, outra ferramenta que me chamou a atenção foi a cruz do equilíbrio, né? Que normalmente a gente pouco está no tempo presente, ou a gente está preocupado com o passado, ou a gente está remoendo o passado e as coisas acontecem no presente e a gente não está no presente. Como é que isso acontece e como é que a gente pode parar de viver o futuro, ou viver o passado e passar a viver o presente, onde as coisas de fato estão acontecendo? Perfeito. Você mencionou a cruz do equilíbrio. A cruz do equilíbrio é uma ferramenta que nós criamos com a adaptação de outras ferramentas que existem por aí. A gente adaptou, fez a versão que aquilo para a gente funciona melhor e é o que a gente passa nos nossos treinamentos. Mas qual que é a base da necessidade dessa ferramenta? Se a gente não tem um foco, um propósito bem claro, bem definido a cada momento, a nossa tendência é ficarmos pensando nos problemas, preocupações, situações ruins que podem vir a acontecer, ou então fugir do momento presente com pequenas distrações, pequenos prazeres. Eu não vou fazer isso, então deixa eu entrar no YouTube, deixa eu mexer no WhatsApp. E existe a terceira razão que a gente perde o foco quando a gente não tem uma intenção por trás, é quando a gente quer atingir as demandas, as necessidades dos outros, porque a gente está pedindo aprovação. Então, se a gente não tem um foco, um propósito claro, a gente está buscando nutrir, acalmar os nossos medos, fugir da realidade com pequenas distrações ou atender as demandas externas, porque a gente tem aquela sensação, bom, pelo menos eu estou agradando alguém. A ideia do Cruz do Equilíbrio é uma ferramenta que ele trabalha no eixo horizontal o tempo,
onde nós temos à esquerda o passado, no futuro nós temos o presente. À direita nós temos o futuro, no centro nós estamos no presente, e no eixo vertical nós temos o tamanho do nosso ego, o tamanho da nossa arrogância ou da nossa autopercepção. Se a gente está elevado, a gente se considera com um ego superinflado, em que a gente é arrogante, que a gente consegue ser melhor do que todos, e muitas vezes por baixa autoestima a gente cai na parte de baixo do gráfico, onde a gente se faz uma vítima, não consegue realizar aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, qual que é a ideia do gráfico? Antes de mais nada, é tomar consciência onde nós estamos a cada momento e qual é o tamanho que nós nos fazemos em relação a outras pessoas. Eu me considero maior ou menor do que as outras pessoas? Eu me considero uma pessoa que contribui mais ou uma pessoa incompetente? Eu estou vivenciando o presente, o aqui e agora, ou eu estou me lamuriando internamente sobre o que eu deveria ter falado, o que não deveria ter feito? Ou eu estou me preocupando com ansiedade, com medo do que aquilo que pode vir a acontecer no futuro? O fato é, a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo ou no presente, ou no futuro, ou com medo, ou com remorso, ou com raiva, ou com angústia. E a ideia da cruz do equilíbrio é para a gente voltar aqui, agora, para que a gente tenha mais controle sobre o nosso foco. E uma vez que a gente volta aqui, agora, a gente realmente pode operar no único tempo que existe, que é real, que é o tempo presente. Inclusive, até uma informação que acredito que a gente nem mencionou no treinamento que você participou, a nossa interpretação, a nossa memória é uma interpretação reconstruída sobre a memória. As memórias, elas são consideradas hoje não algo absoluto, que isso aconteceu. Elas são uma reconstrução sobre aquilo que acha que foi. É por isso que muitas pessoas podem estar numa sala e cada pessoa vai se lembrar daquele evento de uma forma diferente, a menos que você tenha uma câmera para provar que foi daquela forma. Porque a memória, ela é reconstruída. Então, o que acontece? Quando a gente gasta muito tempo no passado, a gente está brincando com algo que é uma reconstrução. E o futuro, a gente sempre fala, é uma fantasia. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente gosta de dizer, isso é um fato ou uma fantasia? Isso é um fato ou uma desculpa, uma história? O único tempo real no qual a gente pode fazer algo a respeito é o momento presente. Foca no futuro, aonde a gente quer chegar, quais resultados que a gente quer ter e volta para o momento presente, que é onde a gente de fato pode operar. Essa é a cruz do equilíbrio. Agora, de uma maneira geral, todos nós sabemos o que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Aquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que não é bom para a nossa vida. Vou pegar um exemplo aí simples, mas é a alimentação. Todos nós sabemos que uma alimentação saudável prolonga a nossa vida, traz mais qualidade de vida. E nem sempre a gente tem, mesmo que a gente saiba, uma alimentação saudável. Como é que isso processa dentro da mente do ser humano, sabendo que ele precisa fazer aquilo que é certo, mas dificilmente ele faz aquilo que é certo? Esse paradoxo que o ser humano vive no seu interior entre aquilo que deveria ser uma vida que ele deveria viver, contrariamente àquilo que de fato muitas vezes a gente vive e que traz prejuízos para as nossas vidas. Como é que isso funciona dentro da nossa cabeça, Wilson? Existem formas diferentes, ângulos diferentes que nós podemos olhar essa situação, mas o que muitos cientistas dizem é o nosso cérebro ele é especialista em economizar energia e para se proteger. A gente não vai fazer nada, nós não vamos entrar em nenhum movimento que possa nos colocar em risco. E quando a gente se alimenta de algo saudável, que exige várias alimentações para ter o mesmo tipo de nutriente, uma forma de interpretar é, vamos pegar aquilo que é gostoso, que vai me proteger agora e que vai me dar uma carga calórica e que vai me proteger. Para que eu vou ter que ficar comendo várias vezes se uma única alimentação é suficiente? Essa é uma forma de interpretar isso. Agora, quando a gente pensa em economizar energia, a gente pensa em economizar energia em todos os aspectos. Para que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã e talvez eu não precise fazer? Então aí entra a fonte da procrastinação. E embaixo de tudo, o que está isso? No fundo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, vamos proteger, vamos garantir agora. Agora, qual é a consequência que isso tem logicamente para nós? Se a gente só está protegido e só estamos planejando fazer aquilo que é prazeroso, nos proteger no curto prazo, entra o papel dos sabotadores, porque aquilo nos protege no momento presente, mas nos limita até onde a gente quer chegar.
Então, o processo de autossabotagem é garantir o máximo de prazer, o máximo de segurança a curtíssimo prazo, mas a longo prazo, de novo, é um suicídio nos seus resultados. Porque para você cuidar da sua saúde, você precisa fazer sacrifícios. E internamente é como se fosse uma morte. Por que eu vou ter que acordar cedo de manhã para fazer exercício físico? Por que eu vou abrir mão de uma comida super rica em sabor para abrir mão e comer alguma coisa que eu não estou acostumado a comer? Porque eu sei que faz bem para mim, mas eu só vou ver o benefício disso daqui a semanas, meses ou talvez anos. Então, de novo, a gente quer se preservar a curtíssimo prazo. Então, esse processo de gestão de tempo precisa considerar o fato de que nós temos sistemas de crenças que foram construídos para nos protegerem. Até a gente entender, sabe o quê? Talvez se você passar um pouquinho de fome em determinado momento, na sua vida, isso vai te fazer muito melhor. Uma outra surpresa que eu tive lá foi, se você anda muito preocupado, você pega a tua preocupação, transforma numa ação e automaticamente essa preocupação ela desaparece. Exatamente. E outro gancho, que você pode agendar um tempo, um horário na tua agenda para ficar preocupado. Você não precisa viver o dia inteiro preocupado. Olha, eu vou ficar preocupado a meio-dia, vou pensar nos meus problemas. Como é que isso acontece na cabeça e é tão efetivo isso? E isso é algo que a gente fala muito no treinamento. Quando a gente não anota aquelas ideias, aquelas atividades, as preocupações e prioridades, o nosso cérebro entende que aquela informação é importante e fica repetindo aquela informação para a gente. Então, quando nós temos um problema, nós temos uma preocupação, nós temos uma dificuldade, a gente fica repassando o filminho na nossa cabeça, a gente fica visualizando, imaginando, enquanto a gente não resolver esse problema. E a gente faz isso para a gente não esquecer, consciente ou inconscientemente, da situação. A gente precisa resolver esse problema. Temos um dilema, temos uma preocupação. Agora, uma forma de enganar o nosso cérebro é, primeiro, colocar no papel. E você sabe, tem um sistema de priorização. A gente ensina como transformar problemas e preocupações em atividades. E quando você coloca no papel, você sabe e você manda uma mensagem para o seu subconsciente. Não se preocupe, porque aquele problema vai estar esperando você. Aliás, isso é uma dica, né, para quem está nos assistindo aqui. Se você tem uma dificuldade de dormir pensando nos seus problemas, pegue uma folha de papel, anote, né, no criado mudo ali, coloque todas as suas preocupações e problemas e durma tranquilo, porque no outro dia todos esses problemas vão estar esperando você. Mas pelo menos você avisa seu subconsciente de que você não precisa lembrar disso, porque isso está no papel, você está guardando aqueles problemas para você. E isso limpa a sua mente. A brincadeira do momento de preocupação é, se você é uma pessoa preocupada e você não consegue fazer isso, avisa o seu cérebro que você vai ter um momento por dia, ou de 3 em 3 dias, o que funcione para você, que aquele é o momento que você vai se preocupar. Nesse momento você se permite preocupar por todos os problemas que podem acontecer. Antes disso não, e nem depois. Pois, o treinamento será na Prime Leads. Então, telespectador, se você tem interesse em estar conosco, eu vou passar agora as datas, o horário. Então, são 5 encontros. Então, são 4 encontros. São 4 encontros, me perdoe. O primeiro encontro é no dia 11 de outubro. O segundo encontro é no dia 18 de outubro. O terceiro, dia 25 de outubro. E o fechamento do treinamento, dia 1º de novembro. Então, começa dia 10 de outubro. O que o telespectador vai conhecer no treinamento, Oios? Essa experiência que eu tive lá, o que você pode dizer para o nosso telespectador daquilo? E eu sei que você está trazendo para a Jundiaí algo um pouco diferente, uma roupagem diferente, um conteúdo mais abrangente. O que o nosso telespectador que eventualmente está nos assistindo e que tem interesse em participar, o que ele vai poder conhecer nesse novo treinamento que você está trazendo para a Jundiaí? A gente está personalizando esse treinamento, né, em parceria com a Prime Leads, com um foco mais empresarial, mais empreendedor, mais profissionais liberais autônomos. A gente quer uniformizar a sala de aula para que a linguagem e a comunicação seja mais apropriada para o mundo empresarial, para quem trabalha tem dilemas maiores, né? A gente tem feito turmas abertas no passado e a gente está fazendo esse trabalho pioneiro aqui para acomodar essa população de empresários, empreendedores e profissionais liberais para que seja a mesma língua, sejam os mesmos dilemas. A gente aumentou a carga horária, meia hora só em cada módulo, mas isso no total dá 2 horas a mais, que nos permite aprofundar em determinados conteúdos que no formato anterior não seria possível. O que a pessoa, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal pode esperar desse treinamento? Não existe milagre. Só que neste treinamento você pode ser um milagre, você mesmo pode ser um milagre na sua vida se você tomar a decisão
de que você pode mudar a sua vida. Esse é o primeiro passo. Se você toma a decisão de que você pode tomar a sua vida, você toma consciência e você segue o planejamento e o protocolo que a gente tem no treinamento, você pode facilmente aumentar 10, 20% a sua produtividade. Nós temos pessoas que literalmente dobraram a sua produtividade e, como o Luciano deu testemunho aqui, tinha um empresário que ele falava que todo dia era uma correria, estava apagando fogo, e ele acorda de manhã e fala: o que eu vou fazer de importante hoje? Isso está inclusive no site. Agora, um dos diferenciais que este treinamento também tem, dentro da linha do Mestres do Tempo, é um acompanhamento online que nós fazemos individualmente com cada um dos participantes. E um treinamento online complementar a esse, que é de acesso vitalício. Então, além dos 4 módulos presenciais de 3 horas, das 19 às 22 horas, tem um treinamento online de acesso vitalício para quem participar desse treinamento. E aí você pode tirar todas as suas dúvidas, tem material complementar, tem aulas que são mais elaboradas, mais aprofundadas, porque o treinamento é limitado a 12 horas. E aí você tem mais treinamento online disponível para você rever quantas vezes você quiser. Ok, Luiz, meu tempo está esgotado, te agradeço mais uma vez pelo teu prestígio. Telespectador, as datas do treinamento estão no teu GC, você pode acompanhar. Se precisar de alguma informação, você pode escrever para o luciano@primeleadsbrasil.com.br. Obrigado, Luiz, pela tua presença. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.